Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais uma vez a nossa sessão de webinar. Hoje falaremos um pouco a respeito do sistema SEM. O assunto é precificação de materiais dentro do SEM. Eu sou o George, da equipe de treinamento, e hoje está aqui comigo o Alex, da equipe de suporte. E a gente vai estar esclarecendo as dúvidas de vocês aí com respeito à parte de precificação do sistema. Para aqueles que estão participando aqui hoje, a gente sempre começa pedindo que aqueles que estão conseguindo ouvir bem, que não estão tendo dificuldade com o áudio, que cliquem naquele botãozinho de levantar a mão que existe na sua barra do webinar. Então, se você estiver conseguindo ouvir bem, é só clicar ali no levantar a mão. Ótimo, está todo mundo conseguindo ouvir, excelente. Explicando para vocês, essa é a primeira sessão de uma série de 3 sessões. Nós abordaremos hoje a parte de precificação de material. A próxima sessão, que será realizada no dia 10 de novembro, vai abordar a precificação da sua mão de obra, até auxiliar você, caso tenha dúvidas de como chegar no custo de mão de obra, então qual a melhor maneira de chegar nesse valor. E a última sessão dessas vai falar sobre a construção do valor de venda. Então essas sessões são voltadas justamente para facilitar no dia a dia da sua empresa a como chegar no valor de venda. Pensando primeiro na precificação do material, depois na precificação da mão de obra e por último na construção de valor de venda, com regras, margens, qualquer tipo de elemento assim que pode ajudar na construção desse valor. O treinamento de hoje a gente vai começar apresentando um breve motivo de por que precificar materiais dentro do sistema. Algumas empresas não têm esse hábito. Se trabalha por metro quadrado ou se trabalha chegando ao valor de venda com base no quilo. Então, quais são os problemas que vêm disso? Que dificuldades essa situação pode levar? A gente vai começar com uma breve apresentação disso e depois o Alex vai estar fazendo conosco aqui o passo a passo de como precificar perfis dentro do sistema, depois como precificar tratamento, vidro, componentes e os preços de kits, que para muitos aí é um recurso novo dentro do sistema. Então vamos iniciar aqui o compartilhamento da tela. Eu acredito que todos vocês agora consigam ver a tela sem dificuldade. Então, eu deixei previamente preparado aí na tela, conforme vocês podem ver, uma obra. Essa obra aqui, ela está com preços. E ela resultou aqui num orçamento com valor de R$ 4.034. Essa mesma obra, sendo calculada com base no quilo, ela é exibida aqui, ó. E o orçamento dela resultou num valor de R$ 3.078. E é interessante notar que o custo dessa obra, apenas o custo dela, se a gente fosse basear pelo custo bruto, conforme vocês podem ver aqui, o custo bruto dessa obra é R$ 3.569. Se eu for trabalhar num valor de venda com base no quilo a R$ 3.078, eu estou tendo uma margem de perda muito grande. Para chegar nesse valor de R$ 3.078, foi usado uma regra sobre R$ 65 sobre o quilo bruto, para esses dois modelos que vocês podem ver na tela. Eu tenho aqui uma integrada, estou cobrando aqui R$ 65 sobre o quilo bruto e está resultando no valor de R$ 2.777. E tenho aqui um axiar, também sendo calculado pelo quilo bruto, resultou no valor de 301. E na minha regra com base no custo, essa regra, só para vocês terem uma ideia, ela pega todos os custos cadastrados e aplica uma margem de 100% sobre eles. É uma regra bastante simples. Eu estou vendo aqui em relatórios orçamento proposta. A proposta que vocês estão vendo aqui na tela, o valor da integrada vai para 3.744 e o maxiar 290. Então vocês notaram, com base no quilo, o maxiar ficou mais caro do que se esperava e a integrada ficou mais barato do que se esperava. Então, situações como essa, sim, muitas vezes acontecem quando a regra se baseia única e exclusivamente no quilo. É claro que ter fatores que se baseiam no quilo, alguns aspectos da sua composição de valor de venda que se baseia no quilo, não é um problema algum. Mas quando única e exclusivamente seus valores se baseiam no quilo, aí sim pode surgir aí uma situação problemática, tá bom? Então, isso aqui foi basicamente um exemplo para mostrar as vantagens de se inserir o preço dentro do sistema. Saber quanto uma obra está custando
é a melhor maneira, talvez, de dizer, podemos dizer que é a melhor maneira de saber por quanto eu vou vender, quando eu sei exatamente quanto custa. Então, o Alex vai assumir aqui agora e a gente vai começar a ver o passo a passo da precificação de material dentro do sistema, começando pela precificação de perfis. Logo depois de cada etapa, vai haver um breve espaço para perguntas, então podem ficar à vontade para fazerem perguntas, tá? Então a gente vai fazer a precificação de perfil e teremos um espaço para pergunta. A precificação de tratamento e um espaço para pergunta e assim por diante. Então vamos lá, Alex. Vamos lá. Bom, como o Jorge comentou, a gente vai iniciar na precificação de perfis. Então, o primeiro local que a gente vai dentro do nosso sistema, inclusive se você é cliente nosso e possui sistema e quiser estar acompanhando junto com o sistema aberto ao lado, seria legal você estar fazendo para ir aprendendo também um pouco mais. Então, inicialmente, nós vamos vir em cadastros, valorização, perfis. Será exibido uma tela para vocês referente aos pré-nativos, que é essa tela que está exibindo no momento aí para vocês. E a coluna que é importante para nós nesse caso é a coluna de custo da empresa. Se trata desta coluna aqui. Aqui hoje se encontra o preço do quilo que está sendo cobrado do alumínio no cadastro atual. Nós temos vários registros referentes aos perfis, no caso, que a gente chama de pré-nativo. Esses pré-nativos são vinculados ao cadastro de perfil, e a partir desse vínculo entre pré-nativo e cadastro de perfis, o sistema busca o preço para fazer os lançamentos e custos dentro da obra. Inicialmente, basta a gente selecionar, vamos usar assim como exemplo este primeiro registro aqui, basta a gente selecionar a coluna de custo e adicionar o valor do quilo do seu alumínio. Então, normalmente, vem aqui fazer o preenchimento normal. Feito isso, pulamos para o campo de baixo, o sistema já automaticamente atualiza essa precificação para o valor que foi inserido. Feito isso, também a gente tem um atalho que a gente utiliza muito para pessoas que têm um valor fixo do preço do alumínio. Esse atalho que a gente usa é o Ctrl R do teclado. Então, a gente seleciona o campo que a gente quer usar o valor e utiliza a combinação de teclas do seu teclado, que é o Ctrl R. Ele automaticamente vai fazer a precificação de todos os registros dos pré-nativos. Então, basicamente, o cadastro de perfil é bem simples. Acho que é legal mostrar para vocês também a questão do onde fica esse cadastro do pré-nativo dentro do cadastro de perfis. Vou fechar aqui a tela para vocês. Nós podemos ir em cadastros, técnicos, materiais, perfis, cadastro de perfis, ou também podemos usar a combinação de teclas que é o Ctrl P do seu teclado. Só arrumar aqui a tela, só um minutinho. Ele vai abrir o cadastro de perfis para vocês. Se trata deste campo aqui, que é o campo pré-nativo. Como vocês podem dar uma olhada, ele tem um pré-nativo vinculado ao cadastro. E sempre que for utilizado esse perfil em alguma esquadria, em alguma obra, ele sempre vai buscar o preço que está vinculado a esse pré-nativo. Vamos ver aqui um exemplo de um perfil bastante comum, que é o SU001. A gente pode notar aqui que o pré-nativo dele é a linha suprema sólida, né? Isso. Aí, na tela do pré-nativo, caso a gente queira fazer a precificação desse perfil que tenha sido alterado por algum motivo, nós vamos sempre buscar por esse código, que é o L Suprema-S. Buscando esse código, você pode fazer a precificação e atualizar o valor dentro do seu sistema. Então, basicamente, a gente viu que precificar perfil é um passo a passo muito fácil. Para quem está acompanhando e deseja anotar, o caminho cadastros, valorização, perfis pré-nativos. Exato. Então, acredito que para quem tem um preço unitário, um preço único, independente das linhas de perfil que são usados, o procedimento fica bastante simples, né? Basta colocar o preço aqui no primeiro pré-nativo, vamos devolver o preço que estava aparecendo aqui antes, e usar o Ctrl R. Exato. É interessante que o cursor ele não pode estar piscando, não pode estar dessa forma para apertar o Ctrl R. O Ctrl R não funciona quando a tela está esperando que o texto seja escrito ali.
eu tenho que apenas selecionar a linha, e com ela apenas selecionada, daí eu aperto Ctrl R e ele replica aquele valor dali para baixo, né? Exato. Acredito que não ficou dúvidas aí na parte de precificação, é bastante simples. Teve alguma pergunta, Alex, referente a esse assunto? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, a gente tem a pergunta da Joana. Ela nos pergunta o seguinte: tenho preços diferentes para diversas linhas. Dá muito trabalho para realizar essa precificação? Bom, Joana, a princípio não. A gente tem uma opção dentro do sistema que é bastante prática para fazer essa precificação, que fica a opção nesta tela mesmo, dentro da edição dos pré-nativos, que é o botão Alterar Preços. A gente vai estar abrindo ele aí para vocês darem uma olhada. Esse cifrão em amarelo, no momento que você clicar, será exibida esta tela aí para você. Só um minutinho. Pessoal, estão ouvindo a gente bem aí? Vocês puderem dar um aviso aí para nós se está tudo bem na conexão. Agora apareceu ali a tela. Então é o seguinte, nessa tela que foi exibido, para selecionar, como o Alex comentou, é o cifrão amarelo do lado esquerdo da tela. E ela abre um campo aqui que é o alterar preços, aonde eu encontro aqui todos os meus pré-nativos. Então nessa lista aqui eu tenho todos os meus pré-nativos. Eu posso colocar aqui, marcar todos. Joana, pensando na seguinte situação, tá? Vamos imaginar que você tenha, eu imagino que seja a sua situação, que você tenha preços diferentes para cada linha. Um preço para a linha Gold, um preço para a linha Suprema, um preço para a linha de outros fornecedores, e você inseriu diversos preços nessa tela. Você vai clicar ali naquele botão Alterar Preços, e, por exemplo, para não ter o trabalho de digitar todos esses valores de novo, você pode simplesmente marcar todos aqui, e aplicar aqui, ó, eu selecionei o botão Marcar Todos, escolhi ali na parte superior a operação de multiplicação e vou aplicar um aumento de 1,03, que é equivalente a um aumento de 3%. Então, ao selecionar aqui 1,03, com todos os pré-nativos que eu quis atualizar marcados, eu dou um OK. E ele coloca aqui, 371 registros modificados. Então, todos os meus pré-nativos, todos eles receberam aí um ajuste. Foram de 17,85 para 18,39, um aumento de 3%. Então, posso ter um preço só para tudo, posso ter preços diferentes para tudo e usar esse botão, que é o Alterar Preços, para tratar essa situação aí de preços distintos. Exato. Então, acredito que não ficaram mais dúvidas em perfis. Caso fique alguma dúvida, pode ficar à vontade ali para chamar para fazer uma pergunta, tá bom? Agora a gente vai continuar seguindo com a parte da precificação de tratamento. O Alex vai estar continuando aqui para nós a demonstração da precificação de tratamento. Exato. Bom, pessoal, vamos entrar agora novamente no caminho do sistema. Se trata de cadastros, valorização, beneficiamento. Será exibida esta tela aqui para vocês, onde será demonstrado todos os tratamentos que hoje existe cadastrado no sistema. Aqui, o que é de importante para nós é a coluna custo da empresa. Nesta coluna, nós temos o valor que hoje é cobrado do tratamento, também referente ao quilo. Hoje nós temos aqui alguns precificados. Outra coluna que é de bastante importância aqui é a coluna do não usar. Ao invés de a gente deixar aquela, vamos dizer assim, toda aquela poluição de tratamento na tela, a gente pode estar fazendo a marcação ou desmarcar disso aqui para um controle melhor no sistema. Bom, aqui, como nós temos a coluna do custo de exportação, basicamente, parecido com outra tela, a gente faz a marcação ou o valor que vai ser adicionado nesta coluna. Por exemplo, vamos colocar aqui um valor de 4,5, né? Exato. Feito isso, quando nós saímos da tela, ela automaticamente já vai ser atualizada para um novo valor que foi adicionado.
E, a partir daí, o novo preço já passa a ser válido para as obras que forem calculadas. É interessante falar que o Ctrl+R também funciona nessa Exato, tela. o Ctrl+R também funciona se você tiver um valor fixo para todos os tratamentos que são usados. Não é tão viável, porque o tratamento tem realmente muita diferença de preço, mas o Ctrl+R funciona normal nessa tela. Nessa tela, assim como nós citamos anteriormente, nós também temos aqui o alterar preços na parte superior da tela, que é o cifrão em amarelo, e ele permite que eu altere esses preços aqui, não apenas um por um, mas que eu selecione todos na tela, altere as duas colunas e também aplique fatores de aumento. Vou selecionar aqui multiplicação novamente, tive 5% de aumento dos meus tratamentos. Está aqui 1,05, eu simplesmente dou um OK, e todos os meus tratamentos foram setados aqui com 5% de aumento. Nessa tela eu acho que também não tem segredo, né? Sim, é uma tela simples mesmo. Acho que o pessoal já sabe que o vínculo do tratamento normalmente a gente faz lá no momento do lançamento da obra, onde a gente seleciona um tratamento, digamos, padrão, e caso tenha algum tratamento que é específico de algum item, também existe o campo lá bem descrito no lançamento da obra. Excelente. Só comentando, quando a gente abre essa tela, muitas vezes a pessoa olha aqui e fala, olha, tem alguns tratamentos que eu não tenho, que eu quero cadastrar. Apesar de existir uma possibilidade de você clicar no mais nessa tela e criar um novo tratamento, nós não recomendamos que você faça isso. Realmente dá muito trabalho se você criar um tratamento aqui e tentar relacionar ele com classes IDs e pré-nativos para fazer ele funcionar. Isso, existe mais de um vínculo no sistema para que esse tratamento passe a ser calculado de forma correta. Então, às vezes, para não causar uma certa confusão, a gente utiliza uma ferramenta nossa de apoio, que é a ferramenta que nós chamamos de CentTools. Inclusive, se você for cliente nosso e essa ferramenta não estiver disponibilizada para você e para utilização, você pode estar entrando em contato com o suporte, pedir a ferramenta do CentTools. Eles estarão liberando para você, não existe cobrança, não existe custo. É uma ferramenta que a gente passa livre para facilitar o cadastramento e a precificação para os clientes. Esse CentTools aí facilita a vida. Ele cadastra tratamento, cadastra componente, cadastra perfil e também permite, auxilia na precificação, que é justamente o próximo tópico que nós iremos abordar agora, né? Exato. Vamos falar já da precificação de componentes e depois a gente fala da precificação do vidro. Aproveitar que o CentTools está aí na tela. Exato. Bom, vamos lá então. No CentTools aqui, ela é bastante simples mesmo. Nós temos aqui a opção do CentTools. Nós temos aqui a questão da precificação, acessórios, exportar, acessórios por obra. Vale lembrar que o CentTools ele trabalha com os componentes que foram lançados em alguma obra já específica sua. Então, ele vai te trazer essa tela de seleção de obra, onde você vai escolher a obra que você quer que seja exibido os componentes. Ao abrir aqui, ele vai te listar todos os componentes que foram lançados, imagina, todos os componentes que foram lançados nessa obra, sem exceção. E nós temos aqui a informação, que é o que é importante para nós aqui nesse caso, que é a coluna preço. Aqui só uma observação que é importante, que essa precificação tem que ser feita com base no valor unitário do item. Então, caso você tenha algum item que é vendido por caixa em quantidade maior e o valor unitário seja diferente, é necessário fazer o ajuste de preço para o lançamento aqui no CentTools. Deixa eu ver se eu entendi. Eu compro uma caixa de parafusos, ela vem com 500 parafusos. Exato. O preço que eu vou colocar é o preço de um parafuso. Exato. O preço que vai ser informado é de um parafuso. É interessante notar que isso vale para tudo. Então, por exemplo, eu compro o rolo de guarnição, 50 metros de guarnição. O rolo custa R$60, eu vou dividir o valor de 60 pelos 50 metros e vou colocar o preço de 1 metro de guarnição. Então, seja parafuso, guarnição, bucha, chumbadores, todos os elementos da minha tipologia que compõem uma esquadria, na parte de componentes, sempre unitário. Exato, sempre unitário. Aqui, basicamente, a gente pode estar fazendo a precificação direto nessa tela que foi exibida, porém a gente pode estar exportando para o Excel também. Isso acontece muito onde a gente tem outras pessoas que cuidam dessa questão da precificação dentro da empresa, então a gente pode fazer o envio pela sua opção aqui, que é o exportar para Excel.
No momento que exportar, ele manda exatamente essa estrutura que está sendo exibida aí na tela para vocês para o Excel, com habilitar as colunas para colocar os novos preços. Mas vamos inicialmente tratar aqui da tela do CentOOLS mesmo. Vamos fazer um teste aqui, vamos adicionar um valor diferenciado aqui ao campo. No momento que a gente precificar, foi para o item de baixo, ele vai alterar o valor da coluna, e nós temos daí o botão atualizar no banco de dados. Então, só recapitulando, no momento que você adicionar ou fazer as alterações dos preços dos componentes na coluna preço, sempre lembrar de clicar no atualizar no banco de dados, que feito isso, ele vai atualizar dentro do seu sistema diretamente o valor. Então, com base numa obra, eu coloco os preços dos componentes direto nessa tela e é só clicar em atualizar no banco de dados. Só clicar em atualizar no banco de dados, ele vai te exibir uma mensagem, que é a seguinte mensagem: preços atualizados. Ele até te avisa que é necessário recalcular sua obra para que a obra puxe o valor novo que foi adicionado aqui no CentOOLS. Confirmou, ele já está dentro do seu sistema o valor atualizado. Isso é bastante prático. Então, apenas lembrando que o Alex já comentou, não tem o CentOOLS. Estou aqui assistindo esse treinamento, procurei aqui, não tem esse aplicativo na minha máquina. Dá uma ligadinha para o suporte e solicita a instalação do CentOOLS. Exato. Basicamente, a primeira função que a gente viu dele agora foi para a precificação de componentes. Isso. Mas, como eu disse, ele pode ser usado para cadastro de componente, cadastro de perfil, cadastro de tratamento, e isso dá bastante agilidade, né? Sim. Só uma observação, ele sempre vai puxar os componentes da obra que foi selecionada. Então, sempre que você precisar fazer a precificação, gerei a obra, vou lá no CentOOLS, abro ele, seleciono a obra que desejada, adiciono o valor na coluna preço, atualizar no banco, só recalcular a obra dentro do sistema que ele já vai puxar o novo valor. Até interessante você ter comentado isso, Alex. Por exemplo, se você é um cliente novo e está assistindo o treinamento, talvez você não tenha preço em nada. Qual o primeiro passo que você pode fazer? Você pode pegar uma obra e colocar todos os principais materiais que você trabalha. Por exemplo, das principais linhas que você utiliza, sejam linhas de mercado, por exemplo. Coloca os materiais da 25, da 30, da Suprema, da Gold, entre outras linhas que você trabalha. Uma obra completa com tudo que você utiliza. Gera essa obra através do CentOOLS e você vai ter todos os componentes que você mais utiliza naquela tela. Quando você colocar preço neles, praticamente tudo que você usa já vai ter preço. Então, o CentOOLS é um excelente primeiro passo para quem está adquirindo o sistema agora e quer colocar os preços em grande volume aí. Porque daí as suas obras do dia a dia, conforme forem surgindo os orçamentos, vai ter um ou outro componente que escapou sem preço. Se você fez essa obra matriz de precificação, dali para frente, precificar vai ficar bem mais fácil. Exato. Então, eu acredito aqui que na parte de componentes também não ficou dúvida. Claro que o CentOOLS é uma maneira de precificar os componentes que é a que nós recomendamos, hoje dá muita agilidade no uso do sistema, mas também é possível precificar os componentes através do próprio sistema. A gente vai ver brevemente isso. Para buscar um componente aqui, eu clico em Cadastros, Técnicos, e eu não vou usar o botão Valorização. Valorização é apenas para perfil e tratamento. Eu vou usar, a partir de agora, para componentes, o botão Técnicos. Então, Cadastros, Técnicos, Materiais, Componentes, Cadastro de Componentes. Ou se você quiser, você pode estar usando também o atalho da tela principal do sistema, que é o Ctrl+C. Exatamente. Então, vou dar um OK aqui. E ele vai exibir para mim a tela do cadastro de componentes. Abriu aqui um componente, uma dobradiça da GS, mas eu quero buscar outro componente. Como eu encontro o componente desejado? Recomendo você marcar aqui busca avançada. Se você souber parte do código dele, você marca a busca avançada, mantém a ordenação por código e digita parte do código aqui. Por exemplo, eu vou digitar aqui guar e vou dar um OK. Ele exibiu todos os componentes onde o código batia com esse código parcial, que é o que eu digitei guar. Vou escolher aqui a guar 06 e vou dar um OK. Ele abriu aqui o cadastro da minha guarnição. Vou fazer isso com outro componente, por exemplo. Eu vou colocar aqui um chumbador.
digitei apenas parte do código, vou dar um OK, e ele trouxe todos os chumbadores. Por que ele trouxe todos os chumbadores? Porque eu marquei busca avançada lá fora. Vou escolher aqui o X838, vou dar um OK, e para colocar o preço dele, basta selecionar esse campo preço item e digitar o valor que eu quero para o meu chumbador. Pronto, ele está precificado. Basta confirmar aqui em cima em salvar alterações. Então, essa precificação funciona também, igual a do CentTools. A única diferença é que aqui é 1 por 1, dá bem mais trabalho. E aqui a gente também não tem a listagem do que foi lançado na obra, né? Então, usando o CentTools, a gente consegue trazer exatamente os componentes que foram lançados para aquela obra. Então, às vezes, a praticidade ou a velocidade para você fazer essa precificação fica muito maior no CentTools. Com certeza, excelente. Então é o seguinte, eu acho que na parte de precificação de componentes também não ficaram dúvidas. Já precificamos perfil, já precificamos tratamento e agora precificamos componente. Nosso próximo passo aqui vai ser começar a precificação do vidro dentro do sistema. Tá, vamos lá. Aqui nós temos no cadastro, no menu, desculpa, no menu cadastros, técnicos, materiais, vidros, cadastro de vidros. Também a gente tem uma tecla de atalho, se você quiser, para entrar de forma mais rápida, que é o Ctrl V. No momento que nós entrarmos nessa tela, ele vai nos exibir desta forma. Nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos entrar aqui na coluna tabela e localizar o vidro que a gente quer precificar no caso. A gente pode vir aqui, ordenar ele por código, por descrição, por grupo, referência e espessura ou vidro. Que também nós temos a opção de pesquisa, onde a gente pode clicar aqui e pesquisar o código para trazer automaticamente o código desejado. Bom, selecionando um dos vidros específicos que desejamos, a opção que nós temos que entrar é neste símbolo aqui embaixo, editar tabela de preços. Ele nos exibirá essa próxima tela, onde ele vai trazer os vidros que estão, as cores que estão selecionadas no caso, com o valor atual. Aqui, basicamente, nós informamos o valor que a gente deseja desse vidro. Basta selecionar o campo e adicionar o valor desejado. Feito isso, nós podemos vir aqui em salvar e fechar a edição. Feito isso, ele vai habilitar esse ícone em verde aqui na tela do cadastro do vidro, informando que esse vidro está especificado. Bom, isso aqui a gente usou como exemplo, caso a gente vá utilizar apenas a cor incolor. Aqui nós podemos selecionar esta opção aqui, que é escolher itens de tabela de pré-nativo. Esta opção vai te exibir todas as cores que você pode estar utilizando nessa precificação. Então, aqui a gente pode estar selecionando a cor verde, a cor o refletivo. Feito isso, selecionando o OK, ele nos habilitará essa cor na listagem anterior, e nós também fazemos o preenchimento desta coluna com o valor. Vale lembrar que se a gente fazer a seleção das cores desejadas nesta tela, porém não precificar, o sistema vai ignorar a seleção que foi feita anteriormente. Então é de extrema importância a gente selecionar e já adicionar o valor desejado. Excelente. Agora, dando umas pequenas dicas aí na parte do vidro, que o Alex bem explicou, a tabela é o melhor lugar para buscar o vidro. E caso o seu cadastro de vidro seja muito extenso, a melhor maneira de localizar o vidro que você quer é marcando aqui espessura tipo. Porque organizados por espessura, você pensa assim, eu quero um vidro de 6 milímetros temperado. Localizei os vidros de 6, basta agora localizar o temperado. Então, vidro de 6 temperado. Ah não, eu quero o vidro laminado de 8. Localizo os vidros de 8. Localizei aqui, ó, o laminado 8mm 4x4. Para isso, o que eu fiz? Eu simplesmente marquei aqui em cima espessura tipo. Localizei o vidro. Nessa tela existe um campo preço. Apareceu aí para vocês. Não coloquem nada nesse campo preço. Fazendo uma pergunta breve, né? Eu estou vendo aqui, ó, vidro laminado 8mm 4x4. E um campo preço.
De que cor que eu estou falando? Se eu colocasse um preço ali agora, eu estaria precificando em incolor, o verde, o fumê. Não dá para saber, porque não tem uma identificação de cor nessa tela. A não ser que você venha aqui e preencha a cor nesse campo, lá na guia ficha, no campo cor, eu posso colocar uma cor e daí aquele preço fica ativo. Só que daí eu perdi um cadastro de vidro. Eu só vou poder utilizar o vidro com a cor que eu selecionar nesse campo. Então é o seguinte, tabela, localizo o vidro, venho na ficha. E aqui vou usar esse pequeno cifrão e determinar aqui todas as cores que eu quero para esse vidro. Eu acho que é um passo bastante simples. Eu vi que pingou uma pergunta aí durante a explicação, Alex. Vamos dar uma olhada aqui. Temos uma pergunta do Cláudio aqui. Ele nos pergunta o seguinte. Meu cadastro de cores é organizado, mas se eu tiver que cadastrar os refletivos, vira tudo uma bagunça. Tem como duplicar todas essas cores? Ah, tá, entendi. Eu acredito que ele está se referindo ao laminado refletivo, por exemplo. Daí surge uma situação. Cláudio, essa situação ela é um pouco problemática, sim. E eu acredito que a solução que você encontrou para ela, que você imaginou para ela, realmente ela gera uma dificuldade, que é o quê? Eu tenho o vidro laminado refletivo prata, refletivo azul, refletivo verde. Daí surge uma situação que é cadastrar aqui nessa tabela de cores a cor verde e a cor refletivo verde, a cor prata e o refletivo prata, a cor azul e o refletivo azul. Isso é um problema. E não é a maneira como nós aconselhamos você solucionar esse problema. O ideal é manter seu cadastro de cores apenas com as cores prata, verde, as cores básicas, que já estão aí. Quando você tem essa situação de um vidro refletivo, o ideal é encarar esse tipo de vidro como um novo vidro. Você vai concordar comigo, por exemplo, que se o vidro que está aqui na minha tela, de fato, esse vidro que está na minha tela já é o laminado refletivo, tá? Nesse cadastro, foi feito o quê? Eu tenho o vidro laminado de 8 milímetros, com PVB incolor, e eu tenho aqui o vidro laminado de 8 milímetros refletivo. Isso não é padrão, esse vidro foi cadastrado aqui. E por quê? Porque daí eu não preciso duplicar as cores. Eu cadastrei um novo vidro, e nesse novo vidro eu coloco as cores normais. Por exemplo, esse laminado sempre vai ser refletivo. E dentro dele eu digo que no refletivo, para esse laminado, eu tenho as cores azul, bronze, cinza, prata e verde. Ok. E aqui eu coloco o preço de cada uma dessas cores. Pronto. Precifiquei as cores do laminado refletivo. Não precisei cadastrar nenhuma cor, só precisei cadastrar um novo vidro. Para cadastrar um novo vidro, basta clicar nesse maisinho aqui, na parte superior da tela, que é o inserir registro. E caso esse vidro seja parecido com algum vidro que está na sua tela já, eu vi que está tendo um delay, para cadastrar um novo vidro, pode clicar lá em cima em inserir registro. E caso seja um vidro que já é muito próximo, eu posso clicar com o botão direito em qualquer espaço vazio da tela e selecionar a opção duplicar vidro. Isso aí facilita para eu manter o meu cadastro organizado. Sim. Então, mais alguma pergunta, Alex? Ou só essas mesmo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, creio que a única que veio de dúvidas da precificação foi essa mesmo. Excelente. Então, até aqui a gente viu precificação de perfis, precificação de tratamento, precificação de componente e a precificação do vidro. Exato. Do que a gente tinha combinado de ver, ficou faltando só a precificação dos kits de vidro temperado. Isso. Se você está assistindo e notou aí, eu não tenho cadastro de kit de vidro temperado no meu sistema. Eu não tenho esses kits. Por que não? O módulo de vidro temperado ele é um módulo novo. Nós temos hoje o sistema EG Vidros, que é para cálculo de vidro temperado, e temos a liberdade para clientes que são, para empresas que são clientes nossos, ou empresas que têm o trabalho com esquadrilha de alumínio e vidro temperado, a possibilidade de adquirir o 100 ou o Smart 100, ou até mesmo o 100 Mini, com um módulo de vidro temperado dentro dele. Então, se você não tem vidro temperado no seu sistema, seja um modelo de vidro temperado ou recursos para vidro temperado, entre em contato com o departamento comercial, que eles conseguem te dar mais informações referentes a isso.
melhor maneira de contato é o comercial@squadgroup.com.br. Então, é o seguinte, vamos ao cadastro de preços de kit dentro do sistema. Que nem a gente viu, em valorização é perfil e tratamento. Em técnicos é todo o restante. Aqui em materiais eu vou ter meu cadastro de componente de vidro e também o meu cadastro de kits de vidro. Então eu vou abrir aqui o cadastro de kits. Tem um atalho Ctrl+K, que nem o Alex sempre enfatiza, é sempre legal usar o atalho, dá uma agilidade no uso do sistema. E aqui eu tenho o meu cadastro de kits. De fato, tem um kit até que está aberto na tela aí já. Acredito que todos estejam visualizando. Esse cadastro de kits, ele traz a situação que é comum no mundo de vidro temperado, que é você, em vez de ter componentes todos avulsos, você comprar um kit com os diversos componentes que serão utilizados na construção desse modelo. E é o que a gente tem aqui. Por exemplo, nós temos aqui um kit de box, que tem dentro dele todo o material necessário para a construção desse box. Caso eu queira buscar um kit, uma maneira prática de buscar é através da tabela. Aqui na tabela, eu tenho todos os kits cadastrados no meu sistema. Todos os kits que vocês estão vendo aí hoje são os kits que fazem parte do cadastro padrão para quem tem um material de temperado. Então, se você buscar um material temperado aqui pelo Squad Group, esse aqui é um material que já estará pronto e disponível para você. Depois, no final aqui, eu vou até mostrar brevemente as tipologias que já temos hoje para o módulo de temperado. Mas, para precificar o kit, eu abri o cadastro de kit e selecionei tabela. Aqui eu tenho diversos kits. Por exemplo, eu vou selecionar um kit que é bastante comum. É o kit 04, que é utilizado na janela de correr de 2 folhas. Vou selecionar o kit 04 da L e vou vir aqui na ficha. Pronto. Está aqui o material que compõe esse kit. E aqui eu tenho a liberdade de inserir um preço direto nessa tela, aqui no campo custo. Vou colocar aqui o preço de R$ 28,00. Ah, mas existe uma situação, eu posso ter esse preço variando conforme as cores. Nesse caso, eu vou selecionar aqui detalhes e verificar se eu realmente tenho um padrão de cores diferenciado para esse vidro. Aí eu tenho, ele tem várias cores. Então, para inserir um preço diferente para cada cor, eu venho aqui na guia preços do cadastro de kit. E aqui eu tenho a liberdade de colocar um preço diferente para cada uma das cores desse kit. Então, apenas recapitulando aqui o passo a passo. O cadastro de kit se encontra em cadastros, técnicos, materiais, kits de vidro, cadastro de kit. Nessa tela, eu posso encontrar um kit através da tabela, ou eu posso continuar aqui na tela ficha e usar o campo busca aqui em cima para buscar um kit. Nós observamos inicialmente o kit 04, vou buscar aqui o kit 12. Também um kit para janela de correr, mas agora no caso de se utilizar uma fechadura. Ele foi exibido aqui. Para inserir os preços por cor, em detalhes eu verifico se existem diversas cores para esse kit. E no campo preços, eu posso inserir aqui os diversos preços que variam conforme a cor. Nesse momento, todos os itens que eu abri, em detalhes tinham cores e em preços a tabela já estava preenchida. Eu vou abrir um item qualquer aqui e vocês vão notar, também é um kit bastante comum, só que agora é para basculante. Ele tem diversas cores, mas aqui em preços não aparece nada. Para que essa tabela seja criada, eu determino primeiro todas as cores que eu quero aqui, venho em preços e seleciono precificar. E aí sim ele habilita para mim a possibilidade de colocar diversos preços para esse material. Aqui o Ctrl R também funciona. Alex, você apontou alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Acho que... Então, imagino que não ficou dúvidas também aqui na precificação de kit.
Ah, Jorge, dá para precificar os kits usando o CentTools também? Sim. Se a versão do CentTools que você tem aí não está precificando o kit ainda, pode solicitar com suporte a atualização dele. Aqui no CentTools, eu vou fechar as telas que estavam abertas. Eu tenho aqui agora, nas versões mais recentes dele, a opção de precificação de kits de vidro. E ele segue o mesmo padrão. Eu posso vir em precificação, kits de vidro, exportar kits por obra. Só que nesse momento, nenhuma obra apareceu aqui. Por quê? Porque nessa minha base não tinha nenhuma obra com vidro temperado. Mas se na sua base houver, elas serão relacionadas aí. Então, eu acredito que ficou bem claro aí todo o passo a passo da precificação. Nós aqui, em menos de uma hora, conseguimos observar os diversos aspectos da precificação. Perfil, tratamento, componente, vidro e kit de vidro temperado. Então, o uso dos recursos do sistema é bastante simples. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para levantar esses custos com o seu fornecedor, principalmente quando a gente fala de componente. Mas é para isso que nós temos o CentTools. A possibilidade de você selecionar uma tabela de precificação, como essa que aparece aqui, exportar para o Excel e enviar para o fornecedor existe. É claro que talvez nem todo fornecedor consiga auxiliar vocês dessa forma. Mas também tem a possibilidade de você conseguir separar primeiro os valores dessa tabela, você mesmo inserir esses valores e dali para frente as próximas obras vão ficando cada vez mais fáceis de precificar. Lembrando, a precificação do material dentro do sistema é o primeiro passo para garantir ter um controle melhor do seu valor de venda. Apenas usando materiais e o custo líquido deles, nós tivemos já no início desse vídeo aquela situação na qual uma obra ficou barata demais porque foi por quilo e atingiu um valor melhor quando trabalhou em cima do custo líquido. Então, é o primeiro passo para ajustar aí a sua composição final do valor de venda. Nós temos outros passos que serão abordados nas próximas sessões desse treinamento, que é a precificação da mão de obra. Tenho dúvidas sobre mão de obra. Mão de obra por quilo, mão de obra por metro quadrado, mão de obra por hora, ou um custo fixo por peça. O sistema me atende? É possível configurar essas mãos de obra dentro do sistema? É isso que a próxima sessão de webinar, que vai ser realizado no dia 10 de novembro, vai responder. Então já se prepara para assistir a próxima sessão. E a próxima sessão ainda seguinte dessa, no dia 24 de novembro, vai responder o quê? Qual a melhor maneira de construir sua regra de orçamento dentro do sistema? Nós temos muitos métodos que o sistema permite. Alguns clientes nossos têm regras bastante complexas, né? Sim, bastante complexas. Se você é cliente nosso e tem muita dificuldade nos valores que são apresentados para você no momento do orçamento, você pode entrar em contato com a gente no suporte, que possivelmente você está precisando de uma regra customizada para aderir melhor ao seu custo, ao seu valor de venda, na verdade, que vai ser aplicado. Então, pode entrar em contato com a gente no suporte, a gente vai levantar junto com você qual que é a sua necessidade para essa regra do orçamento e vamos montar essa regra para depois realizar o envio para você. Dessa forma, acho que a gente consegue adequar melhor o seu valor de venda. Exatamente. Dentro do dia 24, a gente vai estar tratando justamente disso, o que o suporte costuma fazer, que é sentar junto com o cliente, entender qual a regra do cliente, transformar essa regra num conjunto ali de fórmulas pré-definidas. Então, a gente vai ajudar você, caso esteja com dificuldade em saber se a sua regra é possível, se a sua regra não é possível, que caminho eu tomo para conseguir usar o sistema do início ao fim e sair com o meu valor de venda pronto dele. O webinar do dia 24 de novembro vai responder isso também. Então, hoje nós estamos concluindo aqui mais uma sessão de webinar. Agradecemos aí pela atenção de todos que participaram e a gente se vê aí numa próxima sessão. Com certeza. Mais alguma observação? Não, encerramos por aqui. Encerramos por aqui. Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E um bom vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Discord.